todo mundo concorda que esse arcabouço, vamos combinar, né? Tem uma cor, uma tinta neoliberal grande. Com o relatório, piorou ainda. E ontem a gente teve notícias inesperadas e eu queria que você nos explicasse, Paulo. Houve um evento do Valor Econômico com o Globo, estavam nesse evento chamado E Agora Brasil? Estavam lá a Tebet e o Galípolo, né, que é o segundo homem do Ministério da Fazenda, em breve será diretor do Banco Central, disse que ele será o sucessor em 2025, será o presidente do Banco Central. Então, houve esse evento. E agora, Brasil, fiquei chocado, porque a Simone Tebet chegou lá e disse: vai ser preciso cortar mais 40 bi do orçamento em 2024 para cumprir o arcabouço fiscal. Ela falou num tom de brincadeira, mas achei uma imagem muito forte, muito forte. Ela dizendo assim, que ela disse para o Haddad: você jogou uma granada sem pino no seu próprio colo com esse arcabouço. Achei muito forte a imagem dela. Ela falou: não, mas vai dar certo, vai dar... mas achei muito forte. E o Galípolo disse que o arcabouço está mais apertado do que parece. Na sequência, aí ele não estava lá no evento, mas deu uma entrevista para o Valor, o Rogério Seron, o mensageiro das más notícias, é impressionante, né? Está virando o mensageiro das más notícias, deu uma entrevista para o Valor, e falou: não, a Simone Tebet está errada, não vai precisar cortar 40 bi, vai precisar cortar 60 bi na elaboração do orçamento de 2024. Para nós, mortais comuns, não economistas, Paulo, para mim, vou te falar, não faz nenhuma diferença cortar 40 bi ou 60 bi, não tenho nem ideia do que é esse valor. Mas o que querem dizer esses valores? Qual é o impacto disso e qual é a situação de fato que a gente está com o arcabouço depois que foi aprovada, não a versão original, mas o relatório do Cajado? Bom, Paulo, Mauro, isso é uma crônica da morte anunciada, né? Para lembrar o título daquele romance famoso do chamado realismo mágico, né? E que tem tudo a ver com essa realidade, né, que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente já alertava, né? Quer dizer, o arcabouço fiscal, quer dizer, ele é uma versão, né, atenuada do teto de gastos, mas ele continua sendo orientado pela política de austeridade. Então, aquele argumento de não, mas é melhor do que o teto, isso não se sustenta. Quer dizer, qualquer coisa que fosse aprovado seria melhor que aquela desgraceira, né, dos 20 anos de congelamento de gasto público que o teto promovia. Aí teve aquela história toda, você mesmo já comentou antes aqui, dizer, tudo começou com o equívoco estratégico da PEC da transição, a gente já dizia isso na época, né? Uma série de especialistas, tanto em finanças públicas quanto em direito, etc., diziam, basta fazer por medida provisória, né? O governo ofereceu para o Centrão, e principalmente para o Lira e para o Pacheco, o poder que eles precisavam. Bom, isso do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, quer dizer, ele incorporou dentro da PEC da transição a necessidade de uma lei complementar para estabelecer um novo regime fiscal, em vez de simplesmente revogar o teto de gastos. E aí, então, a gente começa esse jogo de chutes, né, para saber o que vai acontecer com a situação fiscal daqui para o final do ano e principalmente para 2024. Porque todo esse debate do arcabouço não vale para 2023. A realidade de 2023 já está dada. O que está em disputa é 24 para frente. Inclusive, por isso que a gente dizia que o Haddad não precisava correr atrás das coisas como fez para apresentar ainda em abril, né? Apesar de errada, a PEC da transição dizia, olha, até final de agosto é o prazo do governo. Então, deixa cozinhar, deixa o Lula se acertar, deixa a situação política, né, ser um pouco desanuviada, como se diz, para depois botar esse negócio lá para frente. Não, fizeram na loucura, e aí o que tem? Tem um compromisso de zerar o superávit primário para o ano que vem. Esse que é o detalhe do que o Seron e a Simone Tebet estão falando. Então, vamos lembrar para quem está nos assistindo, o que significa superávit primário. É o resultado de receitas e despesas do governo, mas com adjetivo primário. Saem da conta todas as despesas financeiras,
Então, juros, por exemplo, está fora. Para conseguir um equilíbrio, né, zerar essas contas primárias, ou você tem um aumento extraordinário da receita, porque daí a receita cresce, né, e na relação com a despesa você zera, ou então você vai ter que reduzir as despesas. E é isso que está dado. Tá certo? Quer dizer, então vai começar esse jogo, quer dizer, a Secretaria do Tesouro tem algumas contas, a Simone Tebet tem outra, eu tenho as minhas, cada, né, consultoria de economia vai ter as suas contas para saber o que vai acontecer com receitas e despesas para que a conta seja zerada. Na minha avaliação, quer dizer, o mais adequado vai ser, de novo, o governo lá na frente adiar a meta de superávit primário, porque não faz sentido. A gente está numa conjuntura que é preciso, ao contrário, a gente precisa aumentar de uma maneira grande, expressiva, investimento público e despesa pública. A gente sempre comenta isso aqui, não é, Mauro? É o chamado contracíclico. Ao contrário do que diz, né, o senso comum, é no momento da crise que o Estado, o governo federal, ao contrário da gente, pessoa física e de empresas, né, o Estado tem que sair aumentando, tem que sair gastando, tá certo? Se permanecer com essa lógica do arcabouço fiscal de obter resultados primários positivos, a coisa não vai andar. E vamos lembrar, quer dizer, Simone Tebet, ela é candidatíssima a 2026. Essa pessoa representa o MDB, né? Quer dizer, o partido que sempre teve a tradição de ocupar o espaço político, que hoje o centrão, né, do fisiologismo mais extremado do Lula está fazendo. E eles querem voltar, ela vai ser candidata a presidente da República, não tenha dúvida, como foi o ano passado. Quer dizer, felizmente a gente conseguiu articular, o Lula fez a frente, ela veio, é muito importante. Mas ela é filha, você se lembra, Mauro, senador Rames Tebet, uma raposa política do MDB, tá certo? Das forças conservadoras lá do Mato Grosso, depois que virou Mato Grosso do Sul também. Ela tem a política conservadora na veia e ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Então ela já está dizendo, olha, eu acho que o Haddad, ela é a favor do novo marco fiscal. Mas ela diz, eu acho que o Haddad colocou uma bomba, uma granada sem pino no próprio colo. Quer dizer, o quê? Pode estourar a qualquer momento. Só que não vai estourar no colo do Haddad, vai estourar no colo do Brasil. Né? E ela já está se preparando, né, em algum momento para ir queimando, né? Quer dizer, pessoas que possam colocar dificuldade para ela lá na frente, porque, veja, o sonho dela não é continuar sendo ministra de um quarto governo do Lula. Ela quer ter caminho próprio. E daqui para frente ela vai continuar fazendo a política orientada por isso. Ela não está preocupada com o Brasil, ela não está preocupada em fortalecer o governo, nada disso. Ela está preocupada em trilhar um caminho que em 2026 ela possa ter algum protagonismo. Então, se é 40 bi, se é 60 bi, esse é um detalhe no debate. O ponto é o seguinte, quer dizer, o arcabouço criou um problema sério e o governo não só vai ter que resolver esses problemas que o Lula, né, a gente espera que ele consiga, né, nessas reuniões que ele vai fazer daqui para frente com as bancadas no Palácio, resolver 2023, mas principalmente 2024. E para isso a gente tem que começar a dizer desde já, esquece austeridade. O Brasil precisa retomar o espaço do crescimento e do desenvolvimento. E, para isso, tem que ter investimento público e despesa pública. Então, não precisa cortar. Precisa identificar o problema e dizer, olha, vai ser jogado para 2025. E não, né, quer dizer, tapar, né, os olhos e dizer, não, vamos cumprir a meta de zerar o déficit primário ano que vem, porque isso vai ser mais um tiro que a área econômica do Haddad vai estar propondo para o governo dar no seu próprio pé. Bastam as dificuldades políticas, não precisamos ter mais dificuldades econômicas, né, que a gente mesmo está criando para o governo e para o país. Certo? A gente vai vivendo, Paulo, para encerrar, estou vendo aqui o deputado Nilton Tato já chegou, mas quero dizer o seguinte, semana que vem quero conversar contigo, você fez um artigo interessantíssimo sobre a questão
do que é essa política baseada em carro, baseada em produtos primários. Semana que vem queria ter uma conversa especial contigo só sobre isso. Mas só para terminar dizendo o seguinte, esse paradoxo que a gente vive, né? A gente tem hoje uma Simone Tebet e um Geraldo Alckmin, que é quem está à frente do programa dos carros, mais desenvolvimentistas do que o ministro da Fazenda, que é do PT, que hoje é, como se diz na linguagem de vocês, fiscalista, né? Tem uma visão muito mais conservadora da condução da economia do que a própria Simone Tebet e o Alckmin. É um paradoxo, né? Não imaginávamos que iam ver uma situação dessa, né? É a coisa da política com P maiúsculo, né? Quer dizer, o Geraldo Alckmin representa, né, a tradição tucana conservadora, neoliberal, etc. Não podemos esconder isso, né? A Simone Tebet a gente já comentou. Só que no jogo da dinâmica política eles têm uma visão estratégica, né? Quer dizer, e o Alckmin percebeu, olha, o meu futuro político depende de eu colar, tá certo, no governo do Lula, no governo do PT. Então ele incorporou, ele sabe disso, quer dizer, a persona desenvolvimentista. Aí ele pode discutir, é sincero, é oportuno, não importa. O que importa é que ele é vice-presidente da República. Ele é o responsável pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, sob o qual, inclusive, vamos lembrar, está o BNDES com Aloysio Mercadante, André Lara Rezende, Nelson Barbosa, um time de primeira linha de economistas que tem uma visão diferente do Haddad, tá certo? Quer dizer, então, ali existe potencial para o Lula recorrer, se ele quiser alguma mudança de rumo, isso vai ser importante em algum momento, e a Simone Tebet fazendo esse jogo. Quer dizer, o MDB é a mesma coisa lá, ele já teve uma fase mais importante de economistas desenvolvimentistas, na época de Ulisses Guimarães, Carlos Lessa, Maria Conceição Tavares, etc. Agora virou uma coisa dessa desgraceira de ponte para o futuro, etc., né? Que foi a base econômica para o golpe que o Temer acabou incorporando quando depois a Dilma, tá certo? Mas o fato concreto, né, quer dizer, é que, infelizmente, Fernando Haddad ele incorporou, quer dizer, não só essa coisa do fiscalismo, como você diz, mas eu acho que uma coisa que é um pouco mais profunda e mais séria, que é aquilo que na história econômica, na análise da economia, a gente chama de social liberalismo, né? Quer dizer, que foi um fenômeno que já tem quase 4 décadas na história do mundo, principalmente na Europa, né? Quando os partidos socialistas ganharam a eleição, na França com Mitterrand, na Espanha com Felipe, com o González, né? Depois, logo depois, na Inglaterra com o Tony Blair. O que foi? Quer dizer, pessoas e partidos com uma tradição de esquerda, etc., que no auge do neoliberalismo acabaram cedendo, do ponto de vista de um certo pragmatismo, aos ideais do neoliberalismo com uma tintura do social, tá certo? Quer dizer, por isso o social-liberalismo. Só que isso já morreu, isso já tem 40 e quase 50 anos, já foi abandonado, inclusive lá na matriz. E agora aqui a gente está querendo recuperar esse discurso em nome do quê? Quer dizer, não resolve mais nada, né? Quer dizer, só vai adiar a solução dos problemas efetivos que o país precisa encontrar, certo? Que é o rumo do desenvolvimento, e para isso é a recuperação do protagonismo do Estado, ao contrário do que o governo está propondo e o marco fiscal estabelece, que é, ano a ano, uma redução paulatina da presença do Estado na economia. Isso precisa mudar, e alguém precisa chegar, como você diz, ao ouvido do presidente Lula, né? Ele está tomado, a agenda do presidente é uma loucura nacional, internacional, mas, olha, na economia é importante uma mudança de rumo, senão a coisa pode ficar complicada, tá bom? E fica o compromisso, então, da gente conversar. Semana que vem vamos falar sobre essa questão.